e hoje é véspera de São Pedro. Vamos saber a programação religiosa aqui em João Pessoa, ao vivo. Jaimaci Andrade tem mais informações aqui comigo, Jaimaci. Cidade em ação. Casa, hoje, véspera de São Pedro, já há muita preparação, já há muita gente se preparando para comemorar o dia do santo que é considerado padroeiro dos pescadores e também o santo da chuva. Hoje, um dia chuvoso, véspera de São Pedro, muita gente já vê como uma experiência muito boa, os agricultores principalmente. Mas nós vamos saber todos esses significados agora com o padre Luiz Júnior, que vai também detalhar pra gente a programação de amanhã, que amanhã é realmente o dia de São Pedro. Padre, seja bem-vindo. Hoje é véspera. Hoje na véspera não tem nada, né, de programação na igreja. Olha, hoje já às 18 horas, saindo lá do Mercado do Peixe, ali em Tambaú, próximo ao Hotel Tambaú, vai haver uma carreata levando a imagem de São Pedro lá para a Praia da Penha. Lá a imagem é acolhida na Vila dos Pescadores, tem uma celebração, Padre Monsenhor Eudo, quem vai presidir esta celebração eucarística, acolhendo a imagem, e fica lá, hoje é a véspera, a noite inteira, e amanhã... Tem uma missa hoje à noite também. Hoje à noite, lá na Penha, quando a imagem chega, por volta das 19 horas, já tem uma missa acolhendo a imagem de São Pedro Pescador, feita pelos pescadores, lá na Vila dos Pescadores. E amanhã a imagem retorna, só que agora de barco, né? Na famosa e tradicional procissão dos barcos, que trazem a imagem lá da Praia da Penha. Nós a acolheremos novamente lá no Mercado do Peixe, em Tambaú, e vamos em procissão até a paróquia São Pedro Pescador em Manaíra, e amanhã, dia de São Pedro, às 17 horas, celebraremos a missa de São Pedro Pescador, padroeiro da nossa paróquia, padroeiro dos pescadores, como você mesmo acabou de falar. Por que São Pedro é padroeiro dos pescadores? São Pedro era pescador, não é? Quando Jesus iniciou seu ministério lá na Galileia, ele passou pelo mar da Galileia e encontrou alguns pescadores, dentre eles Pedro e André, irmão de São Pedro, que também era pescador. Estavam lá lançando as redes, consertando os barcos, e Jesus fez um convite que transformou a vida daqueles homens, né? Segue-me, e eu vou fazer de vocês agora pescadores de homens, não mais de peixes, mas de almas. E eles deixaram as barcas, deixaram os seus projetos, os seus planos, e começaram essa belíssima história de seguimento a Jesus Cristo. Pedro, André, Tiago, João e os outros que Jesus foi chamando e continua a chamar. Então Pedro é pescador, portanto os pescadores se identificam porque reconhecem na figura do apóstolo Pedro um trabalhador do mar, um trabalhador da pesca, como tantos que nós conhecemos. Hoje um dia de muita chuva, véspera de São Pedro. São Pedro também é considerado, a gente tem um costume, desde criança que eu vi meu pai dizendo: eita, São Pedro abriu as portas do céu hoje para chover. Também tem essa alcunha, né? Essa dedicação que São Pedro é o santo da chuva. Exatamente, você disse uma frase que de alguma maneira explica essa tradição: abriu as portas do céu. São Pedro realmente é aquele a quem Jesus deu as chaves do céu, não é? O poder das chaves. O que ligares no céu será ligado, o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado nos céus. Mas esse poder de abrir e fechar é com relação, é um poder que é dado à igreja, né? De ser mesmo no mundo continuadora da obra de Cristo. Mas as pessoas associaram as chaves vai ver das comportas, das chuvas do céu, né? Então se abre a porta e é do céu que caem as chuvas. Então quando abre a porta, caem as chuvas também. Coincidentemente, nestes dias de São Pedro, estes dias de junho, não só de São Pedro, mas já desde há muito tempo. Mas hoje principalmente, né, padre? É muita chuva. Principalmente, né? A gente tá aqui pedindo a São Pedro que amanhã, na hora da procissão, ele dê uma maneirada pra gente fazer uma bela festa dedicada a ele, que é o padroeiro dos pescadores e aquele a quem foi dado as chaves das portas do céu. Já tem até falando da chave das portas do céu, quando o pessoal também fala aquele desenho quando a pessoa morre, né? São Pedro está recebendo no céu, né? O porteiro do céu, né? A chave dá margens a muita coisa, né? Imaginação. O imaginário popular
faz dessa imagem das chaves, inclusive aquele que fica na portaria olhando lá no livro quem é que o nome está, se o nome está escrito, mas de alguma forma mostra o carinho, o amor que as pessoas têm à figura de Pedro, que para nós cristãos católicos é o primeiro Papa, não é? Então também celebramos no dia de São Pedro o dia do Papa, que na continuação histórica, na sucessão apostólica, é hoje o Papa Francisco, né, que ocupa o trono, nós dizemos o trono petrino, a cadeira que pertenceu a Pedro. É verdade que os restos de Pedro estão lá em Roma, enterrado ali onde tem a capela? Exatamente, para isso há estudos e comprovações arqueológicas, históricas, de que no lugar onde hoje está construído a Basílica de São Pedro, o Vaticano, exatamente embaixo do altar onde é celebrada a Eucaristia, lá encontra-se o túmulo de Pedro. Quem tiver a oportunidade de ir a Roma, ou mesmo acessando aí livros de história, vai ver que lá tem um túmulo e diz: aqui está Pedro. E é justamente por ser ali o lugar onde Pedro foi crucificado, foi martirizado. Cabeça para baixo. Cabeça para baixo, diz a tradição da igreja, e foi sepultado. Ali foi construído o que hoje é a Basílica do São Pedro, a sede da Igreja Romana. Aquela cerimônia onde os arcebispos, os cardeais ficam deitados, já é uma forma de ficar se curvando ou venerando Pedro? Bem, na liturgia, deitar-se deve estar associando a alguma ordenação episcopal, ordenação presbiteral, que acontecem com muita frequência na Basílica de São Pedro. Mas existe um fato muito bonito agora, no dia de São Pedro, que o Papa entrega àqueles que são bispos das arquidioceses, os arcebispos, entrega o pálio no dia de São Pedro, não é? Que é uma insígnia feita de couro de ovelha, que mostra a unidade daquele bispo, que é o bispo de uma sede arquidiocesana, com São Pedro representado, né, simbolizado ali na figura de Francisco, que é o seu sucessor. Então a igreja toda vê em Pedro e no seu sucessor, o Papa Francisco, este sinal de unidade, vê no Papa este que hoje é, historicamente, como falei, também pelos olhos da fé, é o que ocupa a cadeira, o trono, a gente chama do trono de Pedro, a cátedra de Pedro. Aí, Gustavo, uma aula que o padre deu pra gente agora sobre São Pedro. Muita gente acredita que São Pedro era só santo do pescador, santo da chuva, mas é muito mais. É um santo importantíssimo para a liturgia e para a Igreja Católica em si. Voltamos com você aí no estúdio.